Como nasce o equilíbrio? Em primeiro lugar, o fluido da imunização racional e, em segundo lugar, o fluido elétrico e magnético, por serem aparelhos elétricos e magnéticos feitos por esse conjunto fluídico, elétrico e magnético, é que a comunicação é natural. O fluido da imunização racional é do lugar de origem de todos, por isso são animais racionais. Uma vez sendo orientados por sua base de origem, por meio do fluido racional, o mal cessará, os males cessarão, porque é a base positiva, porque daí vem o equilíbrio perfeito, cessam as experiências, tudo dará certo por ser racional. Acertarão em tudo e vão sempre de bem para melhor, por a orientação ser racional, feita pelo fluido racional. Então cessam as experiências. Não precisam mais viver de experiências como sempre viveram, experimentando sempre para acertar ou não. O fluido racional dá a regulagem perfeita, o equilíbrio perfeito de todos por ser racional, a base verdadeira da origem de todos, que é a planície racional, que é de onde todos vieram e para onde todos vão, ao passo que, ficando como estavam, sob a influência desta base desregulada da deformação do encanto, nunca que poderiam encontrar o equilíbrio desejado que procuram há muito. Há muito que procuram de todas as maneiras o equilíbrio do mundo e de todos, mas nunca encontraram, nem poderiam encontrar, por estarem sob a influência do fluido deformado aí no encanto elétrico e magnético. Por serem deformados e estarem sob esta ação do fluido elétrico e magnético, é que sempre imperou o desequilíbrio de todos. Todos à procura do equilíbrio no mundo e cada vez mais desequilibrados, porque a ação elétrica e magnética é destruidora. O fluido elétrico e magnético é da parte do encanto destruidor. É o fluido da matéria, o fluido do mal, o fluido que só faz o mal, por ser magnético e elétrico, e por isso sempre à procura do bem verdadeiro e nunca encontraram, a não ser o bem aparente. A pessoa está bem hoje, parece que está bem. Amanhã está mal, porque tudo é aparência. Hoje está vivo, está iludido com as aparências. Amanhã está velho, aí surgem as desilusões e dizendo: como eu me enganei com esta vida, à procura até hoje do bem e do bom e nunca encontrando. Assim, os aparelhos elétricos e magnéticos, que são os seres humanos, viveram dominados por estes dois fluidos, elétrico e magnético, e ficaram assim com este desequilíbrio, à procura do equilíbrio sem encontrar e sem saberem o porquê eram assim ou porquê são assim. E hoje, sabendo o porquê do desequilíbrio de todos, o causador do desequilíbrio de todos, que é o fluido elétrico e magnético, por estarem sob o domínio destes dois fluidos deformados da deformação, que é um conjunto fluídico, elétrico e magnético. Os seres humanos, por serem feitos dessa formação, são aparelhos elétricos e magnéticos dirigidos e orientados pelo fluido elétrico e magnético. Não podiam nunca encontrar o equilíbrio de forma alguma, como nunca encontraram. E por isso, hoje é uma coisa,
amanhã já é outra, depois outra e assim sucessivamente. Não podiam nunca encontrar a felicidade devido ao desequilíbrio destas forças variantes que fazem com que os seres sejam todos variantes e fazem com que a desregulagem impere, como vem a natureza, como é desregulada, e assim todos os seres, devido à ação elétrica e magnética de origem racional, por serem da planície racional e se comunicando com sua base de origem, o seu lugar de origem, por meio do fluido racional, todos recebendo esse fluido. Por serem aparelhos elétricos e magnéticos, então vem o fluido racional dentro do aparelho, dentro do eu da pessoa, elimina o fluido elétrico e magnético perturbador e fica a pessoa sendo guiada e orientada pelo fluido do seu verdadeiro natural, da sua base de origem racional. Então, aí vai tudo certo, porque o que é racional não desvirtua do seu ser. Vai tudo equilibrado, vai tudo dando certo, vai acertando em tudo, acabando as experiências, as dúvidas, por o magnético e o elétrico estarem fora de ação do ser humano. Então está aí como nascerá o equilíbrio de todos e como nascerá a felicidade verdadeira, ao invés de serem guiados pelo fluido elétrico e magnético destruidor, passam a ser guiados pelo fluido do seu verdadeiro natural. Com o elétrico e magnético estavam e viviam mal, e com o fluido do verdadeiro natural, tudo bem diferente, de bem para melhor. Então o desequilíbrio é feito pelo elétrico e magnético, e o equilíbrio é feito pelo fluido racional. Está aí o fluido do bem e da felicidade, que é o fluido racional, e o fluido do mal, que é o elétrico e magnético. Todos querem o bem e não o mal. Todos andam à procura do bem e não do mal. Então, se agarrem com o fluido racional, o fluido do seu verdadeiro natural, que é o fluido racional da imunização racional. A origem é esta, por isso são animais racionais e para o bem de todos somente o fluido do verdadeiro natural de todos e não esses fluidos deformados elétrico e magnético, que são os causadores de todas as ruínas do mundo, de todos os males, porque estes dois fluidos não deixam as pessoas pararem de pensar, porque são aparelhos elétricos e magnéticos, e daí o desequilíbrio. A pessoa não para de pensar, e vem a desregulagem na cabeça, que é o relógio, aonde funcionam os dois fluidos, elétrico e magnético. Por não pararem de pensar, começam a variar, e daí loucos com aparências de bons, doidos varridos com aparência de bons, e tornando o mundo um hospício, por todos pensarem diferente, por todos estarem variando desse jeito. O desequilíbrio dos seres, produzido por essa desregulagem elétrica e magnética, é devido ao verdadeiro natural do ser humano não ser este deformado, e sim serem de origem racional. E por serem de origem racional, para serem equilibrados somente pelo fluido do seu verdadeiro natural, o fluido racional. Por serem de origem racional, são animais racionais. Então, para ficarem imunizados e receberem o fluido racional, é necessário
lerem com persistência para saberem o que é imunização racional. Não é ler só uma vez, porque esquece e depois nada sabe. É preciso ler todos os dias até conhecer e saber historiar, conversar o que é imunização racional. Então está aí, em primeiro lugar, o fluido da sua base de origem, o fluido racional. Em segundo lugar, o mesmo fluido. E em terceiro, o mesmo fluido. E sempre tudo na sua base de origem, a planície racional. Por serem animais racionais, é que tudo tem que ser da sua base de origem, para que tudo dê certo. Estão no mundo todos de parabéns por estar aí a divulgação, a definição da origem dos seres e de tudo, enfim, que compõe este encanto, que ninguém nunca desencantou, a não ser agora, o abençoado desencanto. Como é a imunização racional? O rádio é um aparelho elétrico e magnético, igualmente ao ser humano, um aparelho elétrico e magnético que só transmite o que as emissoras querem. E assim são os aparelhos elétricos e magnéticos de origem racional. E por isso são animais racionais que, uma vez imunizados, receberão as orientações, transmissões, os diálogos, as conferências da emissora da planície racional. Por hipótese, a planície racional é a emissora e os seres humanos aqui embaixo, os aparelhos fluídicos, elétricos e magnéticos, mas para isso, para ter esse contato, é preciso conhecer o que é imunização racional, para que se imunizem e daí receberem todas as orientações da planície racional do lugar de sua origem e por isso são animais racionais, porque saíram da planície racional. A origem é racional. É só conhecerem o que é imunização racional para ficarem imunizados e receberão todas as orientações precisas para o equilíbrio da vida, todas as conferências que forem necessárias e todos os esclarecimentos que forem necessários para o equilíbrio de todos. Portanto, são aparelhos elétricos e magnéticos, serão orientados na base de origem, vamos dizer, da emissora racional, da planície racional. Uma simples comparação do aparelho de rádio que só transmite o que as emissoras querem, por serem elétricos e magnéticos, e o ser humano, que é um aparelho elétrico e magnético, é um corpo em matéria fluídica, elétrica e magnética, que transmite o que recebe, tudo que for necessário da planície racional. Mas os imunizados têm, por exemplo, que andar em contato com a emissora racional. E assim, chegando para o equilíbrio de todos, ou aí estando o equilíbrio de todos, que receberão tudo que é preciso e necessário para o equilíbrio e a boa marcha desta vida, que está no fim deste encanto pavoroso. Pavoroso por viverem, por virem vivendo há muito como animais racionais, sem nada conhecerem da origem desse ser, da origem do seu ser e dos seres que compõem o mundo. Aí fazendo mistério de tudo, conservando os mistérios, vivendo igualmente a um bicho, por não saberem solucionar os mistérios, os enigmas. Agora, sabendo de tudo, tudo claro, tudo em caminho de chegarem aos seus lugares verdadeiros,
de animais racionais para racionais puros, limpos e perfeitos, a nossa base de origem. Pela deformação surgiu esse tudo aparente, enigmático, misterioso, que aí vivem e aí viviam, sem saberem de onde tudo isso se originou, de onde tudo isso surgiu, vivendo ainda as fracas experiências e sempre em experiências para acertarem ou não, embora acertem, mas tudo ficando sempre na mesma, porque basta ser deformado para tudo ficar sempre na mesma e ir de pior para pior, porque a deformação é um mal. O que vai mal vai se destruindo, porque o mal por si mesmo se destrói. Porque dentro da deformação é o tal certo aparente. Hoje está certo, amanhã não. Hoje é verdade, amanhã já não é verdade. E assim é tudo na ciência, em tudo. Hoje está bem, amanhã já não está. Hoje está novo, está servindo. Amanhã está velho, já não serve mais. Sempre renovando, tudo de pior para pior, e sempre com essa instabilidade. Hoje está novo, amanhã está velho, já não serve mais. Sempre renovando, tudo de pior para pior, e sempre com essa instabilidade. Hoje está certo, amanhã já não está. Hoje é certo de um jeito, amanhã já é de outro, e sempre por encontrar os certos. Dentro da deformação, nunca poderiam encontrar o certo, somente o certo aparente. Hoje parece que é certo, amanhã já não. E assim, nunca concluindo o verdadeiro saber. Por verdadeiro saber, não está aí no encanto. Por verdadeiro saber, não está aí nessa deformação, aonde não existe nada de verdade, principiando pela própria vida, que não é verdadeira. Se fosse verdadeira, ninguém a perderia. Por não ser verdadeira, é que se acaba, e assim é tudo. Aparências não são verdades. A verdade do encanto é aparência só. Eis as razões das modificações de tudo, tudo se modificando. Então costumam dizer, estamos progredindo por desconhecermos o encanto e o verdadeiro ser, porque se conhecêssemos o encanto e o verdadeiro ser, diríamos logo que o mal por si mesmo se destrói. Então diriam, nós estamos nos destruindo com esse progresso de destruição e por isso tudo cada vez pior. As melhoras só ficam nos planos, as melhoras só ficam nas esperanças e tudo de mal a pior sempre, devido ao progresso da degeneração, que tudo vai degenerando, enfraquecendo, minguando. Eis aí a multiplicação do sofrimento, o progresso da destruição dos próprios seres e o que degenera, progredindo, se multiplica de pior para pior, até vir a extinção e acabar em nada, se enfraquecendo, diminuindo, pelo progresso da degeneração até desaparecer. Está aí o bonito progresso do encanto, está aí o bonito progresso da deformação, a degeneração dos próprios seres por desconhecerem o porquê assim são. Os desconhecidos do seu ser, sem saberem o porquê assim são, não podiam ter certeza do que vinham fazendo, tudo inconscientemente, num progresso de inconscientes, e vendo sempre os fracassos por estarem na matéria, no mal. Por não estar no mal, o bem, julgam e pensam que no mal está o bem, devido à inconsciência. Inconscientes,
por desconhecerem a verdadeira origem, por desconhecerem de onde vieram, por que vieram, o porquê assim são, para onde vão e como vão, por estarem desconhecidos do verdadeiro natural, que é de racionais puros, limpos e, por isso, um progresso de inconscientes. Então, por serem aparelhos elétricos e magnéticos formados assim, depois de imunizados, recebendo todas as transmissões necessárias, todas as orientações da base racional, como quem diz, lá é que está a emissora, e os humanos, os aparelhos, então, aí vindo todas as orientações precisas de tudo para o bom andamento e o fim do mundo, naturalmente, sem abalo de espécie algum, porque o que é natural não abala ninguém. O que é natural a pessoa não sente por ser natural, ninguém sente por ser uma coisa natural. Está aí o fim do mundo, o fim de todos, tão naturalmente, por saberem de onde vieram, para onde vão e como vão, o que é, o que são e todos os esclarecimentos precisos para o equilíbrio da bicharada, para o equilíbrio dos inconscientes, para o equilíbrio dos encantados que viviam aqui neste encanto, neste mundo, sem dar solução, sem saber o porquê que viviam aqui, sem saber o porquê eram assim, sem saber o porquê todos assim são, ignorando tudo, fazendo mistérios de tudo, por ignorar o seu ser. Portanto, seus inconscientes, tratem de conhecer o que é imunização racional, para não nascerem mais aí, nesse encanto pavoroso, para não nascerem mais aí dentro do fogo, se cozinhando, se derretendo, sofrendo e pela inconsciência que têm, por serem inconscientes. Inconsciente não sabe o que diz, sofrendo e dizendo que sabe, e o sofrimento, provando que nada sabe. Se soubesse, não sofria. Se soubesse, não morria. Se soubesse, não vivia agonizando como todos no mundo do encanto. Portanto, hoje, conhecendo, sabendo e vendo o porquê disto tudo, dessa inconsciência toda, conhecendo a verdadeira origem que é a de racionais puros, limpos e perfeitos, e o porquê se tornaram animais racionais, tratem de ler para conhecerem o que é imunização racional, para não nascerem aí outra vez dentro do fogo. O mundo é fogo, por ser um conjunto fluídico, elétrico e magnético. A eletricidade é fogo, o sol é fogo, para não nascerem mais aí dentro dessa fogueira, dentro desse inferno que é o mundo, e por muito bem que estejam, nunca estão bem, porque tudo é aparência só. Então, o que são? Aparelhos elétricos e magnéticos, igualmente é um aparelho de rádio elétrico e magnético, sendo o rádio aqui desse conjunto elétrico e magnético, e o ser humano de origem diferente, por ser de origem racional. E por ser dessa origem é que são animais racionais. E para ter contato com o seu lugar de origem, basta conhecer o que é imunização racional. Para ser imunizado e ter contato com a sua base de origem, receber as transmissões da planície racional, todas as orientações precisas para o bom equilíbrio de todos, para a boa marcha de todos, para o sossego de todos, para a paz de todos universalmente, para a boa compreensão entre todos, para o bom entendimento entre todos, para extinguir os males que existem no corpo, para a felicidade geral. Então, tratem de ler com bastante persistência, não percam mais tempo por viverem aí perdendo tempo, é que sofrem cada vez mais.
embarguem o seu sofrimento com a imunização racional e por isso não percam mais tempo, mas por serem inconscientes é que são desequilibrados desse jeito. Para serem conscientes, é preciso que se imunizem. E para se imunizarem, é necessário conhecer o que é imunização racional. E assim salvos todos pelo conhecimento verdadeiro da origem de todos e do mundo pela imunização racional. Irá conversar com os puros da planície racional, terá contato com os puros da planície racional, se unirá aos puros da planície racional, o lugar de origem de todos. Maior felicidade do que esta não pode existir para o ser humano, para os encantados. Está aí o conhecimento verdadeiro da formação desse encanto pavoroso por ser fogo elétrico e magnético. O calor vem do sol, é um fluido que todos sentem, mas não veem, e dentro do calor existe uma infinidade de fluidos que deu origem aos seres, todos diferentes uns dos outros. E por isso cada um tem o seu fluido, que deu origem ao seu ser. E a pessoa se imunizando, a imunização apanha este fluido e leva para o lugar de origem, que é lá em cima na planície racional. Daí a pessoa não nascerá mais aqui. Está aí o porquê todos são diferentes uns dos outros, por cada um ter o seu fluido. E assim são as cores. Dentro do calor existe uma infinidade de fluidos, de uma infinidade de cores. Está aí o porquê das cores. O sol produz o calor e o fluido produz o micróbio, e o micróbio a formação dos seres. Então, quem não se imunizar, o fluido continua aí deformado e a pessoa torna a nascer aí nesse mundo para sofrer até morrer, nesse mundo de fantasias e ilusões. Assim, há necessidade de conhecer o que é imunização racional para ser imunizado e não voltar mais aí nessa deformação racional. Chegou este conhecimento da origem de tudo no mundo, porque estavam a caminho da extinção desta geração, pelo progresso da degeneração. O que degenera diminui, já enfraqueceu, e se multiplicando para a extinção de resto em resto. Continuação dos fluidos. O fluido da imunização racional vai dominar todos, imperar entre todos, por ser do verdadeiro natural de todos, por ser da verdadeira origem de todos, e por isso tinha que chegar esse dia de conhecerem o seu verdadeiro natural, que não conheciam. Não há este que não queira ficar sob a influência ou sob o domínio do seu verdadeiro natural de racionais. O elétrico e o magnético é para o domínio dos bichos, da formação dos bichos, e por isso não tem equilíbrio. São desequilibrados, são livres pensadores. O elétrico e magnético é de origem do mal, é de origem da matéria. E agora, todos conhecendo a sua formação, a sua origem, que eram racionais puros, limpos e perfeitos, sabendo e conhecendo o porquê ficaram assim. E todos abraçando o que é da sua verdadeira origem, que é a imunização racional. Todos querendo o fluido racional para o equilíbrio de todos, para o bem de todos, para a felicidade de todos. Sim, que todos procuravam o bem, mas não sabiam como encontrá-lo. E no fluido magnético e elétrico nunca poderiam encontrar.
somente o bem aparente e não o bem verdadeiro. E hoje todos conhecendo o bem aparente, que é do magnético e elétrico, e o bem verdadeiro, que é o fluido da imunização racional. O fluido da imunização racional é puro, limpo e perfeito, por ser racional, da origem do ser humano, da origem de onde todos vieram. E uma vez esse fluido dentro da pessoa regula e equilibra a pessoa, começa tudo a dar certo naturalmente, começa a acertar em tudo. Vai a pessoa se modificando naturalmente, porque vai se curando, vai afastando os males dos fluidos elétricos e magnéticos, até afastar de uma vez, porque o fluido elétrico e magnético é deformado. E então entra o fluido puro no corpo da pessoa e o deformado se retira, porque a pessoa é um aparelho elétrico e magnético, mas de origem racional. Então impera na pessoa e domina a pessoa o fluido de sua origem racional. E por isso são animais racionais, de origem racional. E o fluido de sua origem é o que é o certo para o domínio dos seres desta origem, que são os seres humanos, e por isso qualificaram animais racionais, por pertencerem a alguma coisa pura, e animais irracionais por não serem puros. Então, o fluido elétrico e magnético é para o domínio dos irracionais, e o fluido da imunização racional é para o domínio dos animais racionais. Mas por a humanidade não conhecer a sua origem, é que estão aí dominados pelo elétrico e magnético. Daí o desequilíbrio, como feras bravias, como loucos varridos, como desumanos, tudo isto feito e produzido pelo fluido magnético, imperando somente o desequilíbrio entre todos, e daí tudo sempre de pior para pior, devido estarem dominados pelo fluido elétrico e magnético. Somente poderiam ir de mal a pior. E agora, conhecendo o que são, o porquê assim são, o que eram, o que foram e por que deixaram de ser o que eram para serem o que são, conhecendo a sua origem e abraçando de unhas e dentes para serem dominados pelo bem e não pelo mal, para serem dominados pelo fluido da imunização racional, para o bem de todos, para que tudo se multiplique de bem para melhor, por agora conhecerem o seu verdadeiro ser, a sua verdadeira origem, e serem dominados e guiados pela base da sua verdadeira origem, o fluido racional, para o equilíbrio e o bem-estar de todos, a imunização racional. Então, imperando a imunização racional entre todos, dominando todos por serem desta origem de racionais, que só agora é que estão conhecendo a sua origem nesta grande descoberta da imunização racional, que é do verdadeiro natural de todos, que não conheciam. Com a imunização vão resolvendo tudo de bem e de bom, porque é racional, da origem do ser humano, animais racionais. E assim, todos felicíssimos de conhecerem o seu verdadeiro natural e o porquê viviam aí horrivelmente como um animal, sob os efeitos do fluido animal, dominados por esses fluidos elétricos e magnéticos, nunca poderiam encontrar o certo, sempre em dúvida de tudo, desconfiando de tudo, devido ao desequilíbrio proporcionado pelo fluido elétrico e magnético, que é do animal irracional, e não
dos animais racionais, hoje ricos de satisfação por encontrarem a verdadeira base de origem racional. O que é racional tem que ser dirigido pela sua origem, que é racional, e não pela base animal, que é o elétrico e magnético. A pessoa imunizada vive feliz por ser orientada por sua base de origem racional. E a pessoa que não é imunizada vive como bicho, como um animal, orientada pela base animal, que é o fluido elétrico e magnético. A base deformada, a base animal, a base do bicho, vive na dúvida de tudo, duvidando de tudo, na esperança de tudo, na incerteza de tudo, em desconfiança de tudo, com medo de tudo, assombrada com tudo. Esta é a base animal, um desequilíbrio infernal, um desequilíbrio de loucos, desregulados pelo fluido elétrico e magnético, que é a base do bicho animal, dos bichos irracionais, dos animais irracionais. Já a base dos animais racionais é outra, muito diferente. É de origem de racionais puros, limpos e perfeitos, de lá de cima da planície racional. Então trate de conhecer sua origem para ficar dominado pela base de sua origem de racional, por meio do fluido que entra dentro da pessoa e conversa com a pessoa, esclarece a pessoa, equilibra a pessoa e daí tudo dando certo na vida da pessoa, fazendo conferências com a pessoa e todas as orientações precisas para o equilíbrio da pessoa e de todos os imunizados. Portanto, chegou na Terra a maior descoberta de todos os tempos, a descrição da formação deste buraco que deram o nome de mundo, todos aqui dentro deste buraco, olhando lá para o firmamento, para o Sol, para a Lua e as estrelas, e sem saberem, sem conhecerem o porquê da existência de tudo isto, vivendo igualmente a um animal irracional, que nada sabe descrever da origem de seu ser e muito menos a origem dos outros seres, por estarem sob a influência elétrica e magnética, por estarem sob a influência do bicho, sob a influência elétrica e magnética. Continuação dos fluidos. O fluido elétrico e magnético é que governa o ser animal, o racional. E o ser humano, por ser de origem racional, tem que ser governado pelo fluido racional, pela imunização racional, por sua base de origem. Por isso são animais racionais, porque a origem é racional. Mas como estavam aí, estavam sendo governados pelo fluido elétrico e magnético, pelo fluido animal e racional. E por isso já foi considerado uma fera das mais bravias, devido estarem governados, orientados e guiados pelo fluido elétrico e magnético, o fluido do ser animal e racional. E por isso o ser humano se tornou uma fera bravia, o gênio mau, produzido pelo fluido elétrico e magnético, o fluido dos irracionais. Se tornou o ser humano descompreendido de si mesmo, dizendo: nós somos seres civilizados e certas horas procedemos pior que um animal, que não tem raciocínio nem consciência. Se tornou o ser humano descompreendido de si mesmo, devido estarem sob influência permanente destes dois fluidos, o elétrico e o magnético, fluidos destruidores. Tudo isto por desconhecerem o seu verdadeiro natural,
desconhecerem a sua origem e por isso sabiam que eram animais racionais, mas desconheciam o porquê eram animais racionais e estavam aí se igualando ao animal irracional, por não conhecerem a sua verdadeira origem de racional. E assim vivendo aí no mundo igualmente a outro animal qualquer, porque o animal irracional é que não tem recursos para conhecer a sua origem, mas o racional tem recursos para conhecer a sua origem, e agora conhecendo a sua verdadeira origem de animais racionais e vivendo diferente, por viverem sob a orientação de sua base de origem, por meio da imunização racional, que entra dentro do aparelho que é o ser humano e bota o relógio para funcionar racionalmente. Daí tudo dando certo na vida de todos, a paz de todos, a paz do mundo, a boa compreensão entre todos, o bom entendimento entre todos, por ser tudo racional, por ser tudo da sua base de origem, do seu verdadeiro natural de animais racionais, por serem da planície racional e de lá vindo todas as orientações para o equilíbrio de todos, para a boa marcha na vida de todos, e daí vivendo completamente diferente de como viviam como feras humanas, devido ao fluido elétrico e magnético, o fluido destruidor. Sentirão uma grande modificação. O fluido racional é puro, limpo e perfeito, e não desvirtua do seu ser. O fluido elétrico e magnético é cheio de defeitos, fluido dos monstros, por ser deformado, e por isso o humano cometia as maiores monstruosidades, influenciados e dominados pelo fluido elétrico e magnético. Sim, se assim são, é porque existe a causa para assim serem, que é o fluido elétrico e magnético. Conhecedores agora da sua base de origem, ficarão dominados pelo seu verdadeiro ser natural, por serem de origem racional. E por isso são animais racionais, são de outra base de origem, como o irracional, que é de outra base de origem, que é o elétrico e magnético. E assim, todos tratando de conhecer o que é imunização racional, para se imunizar o mais depressa possível, para ficar integrado à sua base de origem ou com sua base de origem. E assim, nascendo bem-estar em todos os pontos de vista, nascendo a verdadeira felicidade por nascer em todos o verdadeiro equilíbrio racional, por estarem noite e dia em contato com a sua base de origem, a planície racional, por meio da imunização racional, abrangendo todos, dominando todos, orientando todos racionalmente, daí em diante, todos de bem para melhor, sempre, nascendo o equilíbrio de todos no mundo, por estarem integrados à sua base de origem de racionais. O raciocínio é muito diferente do pensamento elétrico e magnético, que é dos animais racionais livres pensadores. Então o elétrico e o magnético faziam uma desregulagem tal no ser humano que a pessoa ficava descompreendida de si mesmo, fazendo confusão de tudo, desconfiando de tudo, maldando tudo, enfim, uma desregulagem sem limite. Vivia igualmente a um bicho, por estar sob a influência do irracional, que é o fluido elétrico e magnético, zangando com tudo, nervoso com tudo. A impaciência, o elétrico e magnético, molestava o ser humano. É um fluido destruidor. E assim, agora conhecedores de toda formação, havendo então a separação do animal irracional, o racional sob a orientação do fluido racional, da imunização racional,
sob a orientação do seu verdadeiro ser, e o irracional sob a orientação do seu verdadeiro ser, que é o elétrico e magnético. O animal racional, de sua origem racional, governado e dirigido pelo racional. Sua linha de racional, o seu ser de racional, o seu progresso de racional, enfim, uma verdadeira mudança muito grande, porque estavam vivendo como bichos irracionais, sob a influência do elétrico e magnético. Tudo devagar, naturalmente, vai chegando ao seu lugar. Vão fazendo essa modificação sem sentir, sem abalo, naturalmente, porque o que é natural a pessoa não sente, pois o seu ser é de racional, a natureza é de racional, e o que é natural é a razão do ser, e a razão do ser é porque está no seu lugar verdadeiro. Então, racionalmente, todos vencendo, todos triunfando, todos alegres e contentes por estar aí todos os mistérios desvendados, os mistérios do mundo e de todos os seres, e as categorias em seus lugares. Está aí o domínio pela imunização racional, que é o verdadeiro natural de todos, a base de origem de todos, o ser natural de todos, por isso são animais racionais. Mas o raciocínio não funcionava, porque desconheciam a sua base de origem. Funcionava o elétrico e magnético. Então havia tal grande confusão com o pensamento e o raciocínio. Agora sim é que chegou o raciocínio dos animais racionais, da sua base de origem. Agora é que estão sabendo o que é raciocínio. Agora é que vão ser racionais, por estarem conhecendo e sabendo todo o translado de sua base de origem de todos e de tudo. Agora é que estão conhecendo o verdadeiro mal, que é o elétrico e o magnético, e o verdadeiro bem, que é a imunização racional. Todos de polo diferente, cada um dentro do seu setor de origem. Animais são todos, mas cada qual na sua classificação, cada qual dentro de sua classe, cada qual dentro de sua categoria, cada qual dentro do seu ser. A formação do ser. A origem da matéria está na força magnética que provém da água. Na água estão todos os fluidos do mal, e o que é mal é material. A água só produz o mal, que é material. Mas se não existisse a água, não haveria esta vida, que é material. Portanto, da água provém o tudo deste tudo aparente. Por isso, todos os seres não passam de caixa d'água em pé, dissolvem-se, porque se transformam em água. Somos feitos de quê? Da água do espermatozoide, que é um líquido originado da água. E devido a isso, somos feitos da água. E quando morremos, viramos água. Do nosso corpo sai o vapor, que é fluido e vira água. O vapor, fluido do mal, por ser material, é originado da água. O ser material é uma coisa fétida, nojenta, sem qualificação, apenas com valor aparente, mas a aparência não é verdade. Que é espermatozoide? É uma ínfima gota d'água, e deste ínfimo de água que somos feitos, para em seguida transformarmos em água novamente quando morremos. Por isto, tudo aquilo que começa da água acaba em água, e não em pó, como muitos ousam dizer, que do pó vieste e ao pó voltarás. Mas tudo provém da água e não do pó, pois que a água é tudo e o pó nada é.
No fluido da água estão todas as cores. O fluido branco da água faz o branco, o fluido preto faz o preto, o fluido amarelo faz o amarelo, etc, etc. A água se transforma, isto é, deforma-se, por isto todos os seres produzidos pela água são deformados, são seres do mal material desta deformação. A água se transforma sempre, por isto, além de deformada, é irregular. Assim, temos água doce, água salgada, água ferruginosa, água sulfúrica e todas as espécies de água. Uma parte da planície virou água e a água, por sua vez, se deformou em todas as coisas existentes neste mundo. Assim sendo, a água é tudo e o pó, a terra, nada é. Por isso o pó se dissolve na água. No espermatozoide, que é da água, está o tudo do nosso corpo. O cabelo, a pele, as unhas, o sangue, os nervos, os ossos, enfim, todos os órgãos e todas as células. O conjunto elétrico e magnético pertence a esta deformação, aonde nascemos e morremos. Portanto, o nosso corpo é um sistema idêntico à natureza que o fez. Natureza esta que também é elétrica e magnética. A parte elétrica é o fogo que queima e destrói, e a parte magnética é a água que constrói e forma tudo. A força magnética é a água, constrói o que é de mal, o material deformado. E a força elétrica é o fogo, destrói tudo, fazendo tudo virar vapor e em seguida água novamente. Portanto, no magnetismo está o mal, o material. Assim, as filosofias, as ciências, são do encanto. Quem se fia nas forças elétricas e magnéticas estará perdendo tempo e enganando a si mesmo, porque essas forças são originárias da formação deste conjunto do mal, fogo e água, deste conjunto deformado. É por isso que todos no mundo vão de mal a pior e o desequilíbrio aumenta cada vez mais. E agora pergunta o vivente: que seria de todos no mundo que estão baseados nessas forças do mal, nessas duas forças materiais, a força elétrica e a força magnética, se não chegasse agora a todos a imunização racional para equilibrar todos? Que seria de todos naquelas condições? Aconteceria a destruição de todos, a destruição total, porque o mal por si mesmo se destrói. E é por isso que a inconsciência é muito grande no mundo e o inconsciente não sabe o que diz e muito menos o que faz. Mas agora apareceu no mundo a imunização racional e apareceu no Brasil para a salvação de todos.